Bom dia a todos, muito bem-vindos. Eu sou Alcina Correia, sou diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação do ICAD. Com a minha colega Carla Cachola, coordenamos estas videoconferências. No que diz respeito a esta videoconferência, passaram 5 anos desde a primeira videoconferência do ICAD, na altura CICAD, sobre chemsex, realizada em outubro de 2020, e cujo link a Carla Cachola irá colocar agora no chat para o caso de quererem revisitar. Hoje, com esta nova sessão, pretende-se, por um lado, reforçar a literacia sobre chemsex, uma realidade que tem aumentado não apenas em dimensão, mas também em complexidade. O objetivo é, igualmente, contribuir para a promoção de serviços de saúde sensíveis ao género e à orientação sexual das pessoas que os procuram e fazer um balanço dos trabalhos, o trabalho desenvolvido até aqui e lançar pistas para o futuro. Agradeço, em nome do ICAD, ao Filipe Gomes, à Cristiana Valpires, ao João Caldas, ao Raul Soriano e ao Inácio Labaene de Inza, por terem aceitado generosamente partilhar o vosso tempo, conhecimento e experiências neste domínio. Um agradecimento particular ao Filipe e à Cristiana pela proposta de formato e que vamos hoje seguir. Informo que os microfones e as câmaras dos participantes estão desligados, as perguntas e os comentários devem ser colocados no chat e, se o tempo permitir, abriremos espaço para questões de viva voz e para isso basta acionar o ícone da mão. Conforme a Carla Cachola já referiu, todos os documentos que vão ser colocados no chat ser-vos-ão enviados simultaneamente com o certificado, uma vez que são muitos documentos para que possam, de alguma forma, ter a informação mais sistematizada para consultarem sempre que entenderem. Em nome do ICAD, agradeço a presença de todos e a excelente adesão. Contamos com 585 inscrições. Passo neste momento a palavra à doutora Joana Teixeira, presidente do Conselho Diretivo do ICAD, para uma mensagem de abertura. Obrigada, doutora Joana, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Alcina Correia. Portanto, bom dia a todos mais uma vez. Queria aqui, em nome do Conselho Diretivo, dar-vos as boas-vindas a mais uma videoconferência do ICAD, que muito nos orgulha, não é? Estas videoconferências organizadas pelo Departamento da doutora Alcina Correia são muito profícuas para todos. Portanto, começar por agradecer a presença e a colaboração de todos os convidados externos, a doutora Cristiana Valpires, cuja parceria com o ICAD, especialmente na área da formação, tem sido já longa e fundamental, também ao doutor João Caldas, ao doutor Raul Soriano e ao Inácio Labaene de Inza, e ao nosso colega do ICAD, o doutor Filipe Couto Gomes, que tem sido incansável no trabalho nesta área do chemsex. A vossa disponibilidade e generosidade em partilhar o conhecimento e experiência são essenciais para enriquecer esta reflexão coletiva. A evidência disponível mostra que o chemsex em Portugal evoluiu desde 2018 de uma prática pouco reportada para um fenómeno com uma expressão crescente e com características muito específicas, exigindo respostas clínicas especializadas, integradas e culturalmente competentes. Portanto, ao longo dos últimos anos, este tema deixou de ser emergente para se tornar uma área estruturada de intervenção, com contributos fundamentais da Cosmicare, do GAT, do Centro das Taipas, do CHPL, com a criação em abril de 2020 da consulta divergente no ICAD, a primeira e até hoje a única resposta clínica pública dedicada exclusivamente ao chemsex e que muito deve aqui ao nosso Dr. Filipe Couto. Para além desta consulta, que o Dr. Filipe Gomes seguramente depois vai aprofundar convosco no webinar, o ICAD também tem procurado responder de forma consistente a este desafio, trabalhando em estreita articulação com as entidades que melhor conhecem estes contextos e com quem asseguramos respostas de proximidade dirigidas a grupos populacionais que vivem frequentemente nas margens e que enfrentam barreiras simbólicas no acesso a apoio especializado. Esta videoconferência reúne precisamente essa rede de respostas integrada com os serviços de base comunitária aqui representados, nomeadamente a Cosmicare e o GAT,
que garantem a continuidade dos cuidados, a referenciação bidirecional, intervenções ajustadas às vivências das pessoas que praticam o CAPS. Abrimos-nos também a outras geografias, neste caso às realidades e às experiências desenvolvidas em Espanha e no Reino Unido. Reforça isto também o valor do intercâmbio de conhecimento e das práticas que já se revelam e já se revelaram também eficazes noutros países. Muitas destas soluções podem ser adaptadas, pelo menos em parte, à nossa realidade. E por isto, este diálogo internacional é essencial para a co-construção de respostas eficazes, necessárias e sustentadas na evidência. Ao ICAD tem cabido, igualmente, capacitar e empoderar profissionais e equipas, melhorar a literacia sobre temas frequentemente invisibilizados, não é? Normalmente com dificuldade de ser visíveis, abrir caminho a abordagens abertas, tolerantes e inclusivas e, simultaneamente, desenvolver iniciativas que minimizem riscos e danos, garantindo que as pessoas que praticam chemsex têm acesso aos cuidados de que necessitam. O nosso compromisso é claro: assegurar cuidados seguros, informados, inclusivos e baseados na evidência, protegendo a saúde e os direitos das pessoas que praticam chemsex. Vou passar agora a palavra à doutora Alcina Correia, que vos vai acompanhar aqui neste webinar, que eu não posso continuar por motivos de agenda, mas ficam muito bem entregues aqui à doutora Alcina Correia, que tem aqui já muita experiência na dinamização destes webinars e a quem devemos claramente a realização dos mesmos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Joana, pelas suas palavras, pelo seu enquadramento. Sem mais demoras, passo a palavra ao Filipe Gomes, que se irá ocupar da moderação desta sessão. O Dr. Filipe Gomes é médico psiquiatra, pós-graduado em Sexologia e em Psiquiatria Social e Cultural, com prática clínica em Lisboa, focada nas áreas de etologia, da sexologia e da saúde mental LGBTQI+, incluindo consulta de saúde mental em Centro Comunitário de Saúde Sexual GAT Intendente e consulta de avaliação e intervenções breves quanto ao uso de substâncias psicoativas na Cosmicare. Coordena a consulta divergente do ICAD, dirigida a pessoas LGBTQI+, com perturbação de uso de substâncias psicoativas. Obrigada, doutor Filipe, a palavra é sua. Olá, bom dia a todas as pessoas. Começo por agradecer este convite. Agradecer também toda a disponibilidade do ICAD, aqui na pessoa da doutora Joana Teixeira, para ir apoiando o trabalho desenvolvido, quer no ICAD, quer por outras entidades, relativamente ao tema de chemsex. Portanto, foi com muito gosto que eu e a Cristiana recebemos este desafio, que se seguiu a um primeiro curso online oferecido pelo ICAD sobre chemsex no final do ano passado, e propusemos então fazer aqui um diálogo com esta videoconferência que aconteceu em 2020, poucos meses depois do início da pandemia. Nessa primeira conferência, que já vos indicaram que felizmente podem encontrá-la disponível, fazíamos um balanço desses primeiros meses em pandemia, estarmos a adaptar ao ambiente de chemsex e às necessidades então emergentes e a uma rápida dinâmica de mudança do fenómeno de chemsex. E nessa conferência em 2020 apresentámos aquilo que eram os primeiros meses da consulta de que hoje vos vou falar, o que foi o trabalho da Cosmicare desde o ano anterior, 2019, relativamente a chemsex e à constituição de uma rede de intervenção em Lisboa, e sobre isso a Cristiana também vos falará um pouco mais hoje, e também a participação abordando a sua experiência na primeira pessoa e, em paralelo, a sua experiência na intervenção nos eventos de chemsex de João Caldas. Hoje, passados quase 6 anos, já podemos fazer um balanço de tudo o que foi acontecendo desde então. Vamos partilhar aqui a três uma comunicação sobre isso. Essa comunicação vai ser antecedida pela comunicação de Ignácio. O Ignácio Labendi Insa trabalha, como foi já referido, no contexto do Reino Unido, no contexto do apoio profissional especializado em chemsex, em Londres. Foi colaborando ao longo dos anos com várias instituições na área das substâncias psicoativas, na área da saúde sexual,
Esta experiência de Ignácio começa a partir da sua própria experiência pessoal relativamente ao ambiente de Campsex e vai-nos contar então o percurso da organização Controlling Campsex que fundou e na qual se mantém a trabalhar com uma equipa de 40 colegas e vai-nos falar também um pouco sobre toda essa experiência. A seguir ao Ignácio, como vos dizia, falaremos então, eu que já fui apresentado, a Cristiana, que tem licenciatura em Psicologia, mestrado e doutoramento em Antropologia, membro fundador da Cosmic Care, faz a coordenação de projetos nacionais e internacionais e é a diretora clínica do Serviço de Apoio Psicológico e Redução de Riscos, trabalha também no contexto da academia e tem colaborado com a Agência Europeia das Drogas e com o Grupo Pompidou do Conselho da Europa nestes temas. João Caldas, como vos dizia, vem-nos aqui falar a partir da sua experiência como pessoa praticante e participante dos ambientes de Campsex, mas é também pessoa interventora na área da redução de riscos, passou pelo programa de consumo vigiado móvel aqui em Lisboa, por várias das unidades do GAT, neste momento está no GAT e Moraria, onde vai desenvolvendo um centro comunitário de respostas integradas sociais e de saúde na área do Campsex, com um drop-in, um espaço onde as pessoas podem passar, uma consulta de pares, também vai falar sobre isto em mais detalhe. Depois de fazermos este balanço em Lisboa, então passaremos a palavra a Raul Soriano, que é sociólogo, trabalha em Espanha como consultor e formador em Campsex, colabora com várias instituições públicas, organizações comunitárias, tem muita experiência que nos vai falar em termos das áreas da saúde sexual, VIH, dependências em Espanha, mas também no Reino Unido e na Austrália, e nestes últimos 10 anos tem dedicado a sua carreira à resposta ao fenómeno de Campsex, colabora como consultor e formador com várias instituições públicas, também organizações de base comunitária, em vários pontos de Espanha e também a nível nacional, no contexto de Espanha. Depois de estarmos aqui à conversa numa parte que será mais expositiva, digamos, vamos abrir o diálogo entre nós e também gostaríamos de ter a vossa participação, nomeadamente no chat. Aí, eu e a Cristina vamos dividir a moderação e a Cristina vai estar atenta às questões que vocês vão colocar no chat e vai-nos trazendo para a nossa conversa. Então, também vamos ter aqui um exercício de tradução linguística e cultural, que eu acho que é uma ótima metáfora para o trabalho de Campsex. Não estranhe então que eu e a Cristiana façamos aqui algumas intervenções em, digamos, castelhano de Portugal, que é para fazer aqui um enquadramento ao Ignácio e ao Raul sobre o nosso webinar e tudo o que se vai passando, para que o essencial não se perca nas diferenças linguísticas e culturais. Vou então, desde já, passar a palavra ao Ignácio, que tem uma apresentação então que nos falará sobre a organização Controlling Campsex de uma forma mais alargada sobre a sua intervenção no contexto de Londres. Ignácio, muito obrigado, muito mesmo pela tua presença aqui no webinar e passo-te a palavra. Podes começar. Buen día. O primero, disculparme porque no hablo portugués. Intento entender lo que puedo, que es poco, y espero que me podáis comprender a mí. Voy a intentar hablar despacio. Como me han presentado, mi nombre es Ignacio, soy de Madrid, pero llevo viviendo en Londres desde el año 2008 y desde entonces estaba ayudando a gente que tenía problemas de chemsex. Cuando yo empecé en este campo, chemsex no tenía ni siquiera nombre. Era una cosa que empezamos a ver, que llegaban unas personas presentando una realidad diferente que no tenía tanto que ver simplemente con el consumo de drogas, que es lo que hoy se conoce como chemsex. Voy a compartir una presentación. La presentación está en portugués, pero yo tendré que decir en español, perdonad por ello, y quiero hablar sobre la evolución del chemsex en los últimos años. Si en el año 2008-2009 alguien hubiera dicho que la situación hoy sería la situación que es, nos hubiéramos horrorizado porque en ningún caso nos imaginábamos que la cosa iba a ser tan complicada. Lo que voy a hacer es presentar unas situaciones que han ido desarrollándose a través de los años. En primer lugar, quiero hablar de los aspectos preocupantes. ¿Qué está pasando ahora que no pasaba antes y que nos llevan a
a un terreno en el cual no sabemos muy bien qué va a pasar. En primer lugar, ha habido un cambio en la percepción social en relación al chemsex, incluso dentro de la comunidad gay, hombres que tienen sexo con hombres. En primer lugar, esta percepción para muchos hay mucho más estigma que antes. Antes no había ninguna percepción, nadie sabía nada del asunto y ahora hay mucha gente o que ha pasado por esto o que conoce gente que ha pasado que les lleva a pensar que esto del chemsex es lo más horroroso y eso lleva a que la gente juzgue y critique mucho a los que están envueltos en este mundo del chemsex. Hay otra gente, por el contrario, que lo ha normalizado, lo ha empezado a ver como algo normal. Tú te metes en aplicaciones como Grindr y ves que hay gente que lo hace. Esto es una cosa que como lo ves con frecuencia, pues lo has normalizado. No te preocupa gran cosa, a lo mejor eso te lleva a que tú te involucres en el chemsex porque crees que es una cosa que hace todo el mundo o es una cosa que cuando tú lo ves que lo hacen otros, pues no te parece nada raro. Y por otra parte, estamos llegando a un punto en que mucha gente lo idealiza. ¿Por qué? Pues porque el chemsex puede ayudarte a explorar tus fantasías, a disfrutar del sexo de una manera en la cual no sabrías disfrutarlo si no hubiera sustancias involucradas. Y entonces es importante entender que esto está de alguna manera dividiendo a la comunidad. Hay gente que están radicalmente en contra, hay otros que están radicalmente a favor y hay otros que les parece muy bien y que estos, pues en un momento dado, podrían involucrarse también. Otro de los aspectos que también está evolucionando es que se está normalizando el consumo de drogas más destructivas, como puede ser la tina o el slamming. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en este campo, la gente aquí en el Reino Unido decía que no había manera de que ellos consumieran nunca metanfetamina. Metanfetamina era un horror, eso es de drogadictos y eso ha evolucionado a un punto en que está muy normalizado. La gente antes era, yo nunca conozco a nadie que esté consumiendo metanfetamina, cristal methtina, y hoy hay mucha gente que lo ve como tan normal. Es una droga que está normalizándose. Y luego prácticas extremas, por ejemplo, el inyectarse, el slamming. Antes había gente que cuando quedaba con otras personas preguntaba, ¿qué estás consumiendo? Estoy consumiendo tina, no quedo contigo. ¿O cómo lo estás consumiendo? Estoy inyectándome, no quedo contigo. Eso está evolucionando y ahora hay gente que todavía no tiene normalizado lo del slamming, pero vamos en ese camino. El siguiente aspecto es que aparecen nuevas drogas en el mercado. Antes eran principalmente la tina, el mefe, el G, GHB. Ahora aparecen nuevas drogas. Estas drogas están muy poco estudiadas, no se conocen muy bien las secuelas que pueden dejar en una persona que puede estar consumiéndola durante mucho tiempo. Buscas información y es muy difícil encontrar algo y estas nuevas drogas, por ejemplo, el Monkey Dust, están cada vez ocupando un puesto más importante. En Berlín, por ejemplo, en Londres, estas drogas cada vez son más populares. Hace 5 años estas drogas no estaban en la escena. Luego, por otra parte, expansión geográfica. Yo me acuerdo que cuando empezamos, esto sucedía en Londres, sucedía en Nueva York, en Los Ángeles, pero yo me acuerdo que ir a Madrid, yo como digo soy de Madrid, yo iba a Madrid y hablaba con mis amigos y les decía, hay una droga en Inglaterra que se llama cristal y se fuma y entonces todo el mundo me miraba asombrado diciendo, ¿y eso qué es? Eso no, eso como que yo me lo estaba inventando. Y hoy en día el chemsex y estas drogas están prácticamente en todo el mundo. Nosotros en nuestra organización ayudamos a gente de todas partes. Estamos ayudando a gente, por ejemplo, en Irán, que están consumiendo estas drogas en un contexto sexual, teniendo en cuenta que Irán es un país en el cual te cuelgan si tú eres gay o si consumes drogas. Entonces, esto hace unos años era impensable. Incluso además en áreas rurales. Antes eran ciudades, capitales, ahora ya puedes encontrar gente que consume esto a 40 kilómetros de Bucarest, en Rumanía, por ejemplo.
Esto de nuevo es otra de las cosas que es muy preocupante porque también está cambiando mucho. Ya antes, si tú consumías estas drogas y querías dejarlo, pues te volvías a tu pueblo, que a lo mejor era un sitio pequeño y no volvías a consumir, y ahora, pues desgraciadamente ya no es así, eso no es una opción. Más aspectos preocupantes, pues hay, antes esto tampoco sucedía, ahora la gente está utilizando plataformas que tenemos todos, como WhatsApp o Telegram, para organizar fiestas. Aquí en Londres hay una, por ejemplo, es muy popular, se llama Troublemakers, que significa los que están buscando problemas. Entonces tú te asocias, te unes a ese grupo y entonces te dice alguien, el sábado a las 8 de la tarde a una fiesta aquí. Por favor, envía fotos, envía fotografías, envía, pues eso, que nosotros decidamos y te hacen un casting. Ya no tienes casi ni que ir a Grindr, porque como esto sucede con 20 diferentes fiestas todos los sábados, pues entonces es muy fácil el que tú te involucres. Más elementos preocupantes, pues cada vez consume la gente más sola. En vez de tener que quedar con alguien y unirte a un grupo o con otra persona, hay mucha gente que está utilizando este tipo de plataformas como el Zoom o como el Teams para tener sexo virtual en chemsex virtual con gente que a lo mejor está en otra parte del mundo, a la que tú no vas a ver nunca, y hay mucha gente que eso le da un poco la sensación de pertenencia. Tienes una comunidad porque empiezas de alguna manera a desarrollar lo que tú podrías llamar amistad, que bueno, evidentemente, pues es muy cuestionable, ¿no? Otros elementos, pues ya antes, a ver si alguien me hubiera dicho hace 10 años, yo hubiera dicho que esto era un problema exclusivamente gay y para hombres que tienen sexo con hombres. Y vemos ahora, estamos viendo, por ejemplo, que hay hombres bisexuales que están empezando a involucrar a sus parejas sexuales femeninas en este tema. Estamos viendo a trabajadores sexuales, mujeres, que tienen sexo con hombres, que están ofreciendo este tipo de drogas a sus clientes masculinos porque saben que ellos no van a encontrar otro proveedor. Y luego también puede haber muchos hombres que les guste tener sexo con mujeres transexuales, nunca tendrían sexo con un hombre cis, pero con mujeres transexuales sí, y entonces están encontrándose esta realidad que es evidentemente muy minoritario, pero ya empieza a verse. Y luego también un incremento de explotación criminal. Eso es tremendo porque, claro, hay mucha gente que sabe que hoy en día, como el chemsex es más conocido, pues hay gente que sabe que los que practican chemsex, muchos de ellos son muy vulnerables y muchos de ellos podrían ser muy fáciles para explotarlos, para hacerles blackmail, ¿cómo se dice? Bueno, para hacerles, no me acuerdo la palabra en español, bueno, para abusar sexualmente de otras personas sabiendo que no van a denunciarlo y entonces hay mucha impunidad. Quería también hablar de nuevas aplicaciones que están surgiendo, evidentemente la más popular es Grindr en todo el mundo, pero aparecen ahora ya nuevas aplicaciones, una de ellas es Sniffix. Quería enseñaros un poco cómo funciona. Esto es casi como Google Maps. Tú te conectas, no necesitas un perfil, lo puedes hacer desde el ordenador de tu casa y entonces puedes ver quién es el que está allí, el que está conectado. No tienes más que coger la calle, te pones delante de una casa y entonces avisas al de la fotografía, estoy fuera, estas son mis fotografías y esto está haciendo todavía más fácil el que la gente practique el chemsex porque aquí en estas plataformas se permite además poner fotos muy explícitas. Grindr, por ejemplo, tú no puedes poner una foto de un desnudo, pero en estas sí, y entonces cuando tú estás en cualquier parte, lo único que tienes es conectarte para saber en dónde está la gente consumiendo y nada, llamar a la puerta a ver si te aceptan, ¿no? Hay otras, por ejemplo, Macho Bebé, esta es española, que ya van más allá. Cuando tú creas un perfil, ya directamente te hacen preguntas en cuanto a tu interés sobre el chemsex, si estás abierto a las chems, si no las quieres tomar, si estás abierto a la
marihuana, por ejemplo. Entonces tú vienes aquí y pinchas en donde tú, si estás abierto a las gems, las pones. Si estás abierto, ¿a qué estás abierto? Pues si son gems suaves, leves, si son más fuertes como la tina, o si practicas el slam. Si practicas el slam, tú pinchas aquí y entonces la gente ya sabe cuáles son tus preferencias y lo que estás buscando. Luego, si buscas una sesión privada, 1 a 1, si buscas en grupo, etc. Estas son cosas, como comento, que si esto lo hubiéramos hablado hace 10 años, pues seguramente yo no me lo hubiera creído muchas de estas cosas, lo cual me lleva a preocuparme mucho porque quién sabe cómo serán las cosas dentro de 10 años que hoy no nos podemos ni imaginar. Porque yo siempre digo que el chemsex desgraciadamente va peor. Esto no está mejor que hace 10 años, por el contrario, pues las cosas están más complicadas. Afortunadamente, hay algunos aspectos que son esperanzadores, que podemos decir que pueden ayudar. En primer lugar, pues que ahora la gente puede pedir apoyo online. Antes no estaba normalizado y antes tú tenías que vivir en un sitio donde hubiera apoyo y tenías que ir presencialmente. Ahora ya eso no es así. Nuestra organización, por ejemplo, ayuda a gente, como digo, de todas partes del mundo. Cualquiera que tenga un teléfono e internet puede conectarse y puede recibir apoyo. Eso antes no sucedía. Ahora también hay mayor información. Como se habla más, pues yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo tuve problemas de dependencia al G y yo estaba desesperado buscando información online y no había nada. Ahora, gracias a Dios, hay mucha más información, entonces la gente puede protegerse también un poco mejor. También hay investigaciones académicas y clínicas de la TIDA sobre hay muchos estudios. Ese es el problema, por ejemplo, con el Monkey Dash, que todavía no los hay. Entonces la gente un poco está pues, experimentando sin saber muy bien cómo les va a afectar en largo tiempo, por ejemplo. Luego hay mayores redes de apoyo. Antes, cuando iba la gente a buscar ayuda, la verdad es que era desolador porque incluso le preguntabas a tu servicio de drogas y alcohol de tu zona, no tenían ni idea de qué era esto del chemsex. Afortunadamente ahora ya hay una mayor concienciación y luego por último que hay mayor acceso a recursos de reducción de daños. Es decir, si tú haces slamming, pues es probable que puedas encontrar programas que te dan jeringuillas, o si tú vas a una clínica sexual, pues a lo mejor te dan también más, aparte de información, te dan folletos, te dan información sobre cómo minimizar riesgos, etc. Así que nada, pues esto es un poco contar lo que estamos viendo. Yo no quiero dar un mensaje negativo de esto es horrible, pero sí quiero dar un mensaje de mucha seriedad. Y como decía antes, muchas gracias por la invitación. Creo que es importantísimo que hablemos de estas cosas y yo siempre apoyo esto. Y bueno, espero que se me haya entendido y gracias por vuestra atención. Agradecemos mais uma vez, Ignácio, teres partilhado connosco toda esta experiência. Acho que há vários pontos de contacto com a experiência aqui em Lisboa e noutros territórios, como seria de esperar. É exatamente agora sobre Lisboa que falarei com a Cristiana, com o João, para vos contar sobre o que é que tem sido feito nos últimos anos em relação à intervenção nos ambientes de chemsex aqui na cidade de Lisboa. Vou passar já a palavra a João Caldas, pedindo então que partilhe a sua experiência nesta intervenção no ambiente de chemsex. João, passo-te a palavra. Com certeza. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite e obrigado por estar tanta gente a ouvir-nos neste momento, a juntar-se a nós. A minha resposta em relação ao chemsex, vou tentar ser o mais curto possível. Eu comecei a ter contacto com chemsex no ano 2014, mais coisa menos coisa, porque estive a viver em Londres e, portanto, era uma cena que efetivamente ainda não tinha, já tinha uma expressão bastante grande e efetivamente comecei a ganhar contacto a nível pessoal com este universo, com a volta para Lisboa em 2019. Voltei com alguma bagagem, voltei com alguns conhecimentos, mas também com alguns problemas relacionados com chemsex, porque apesar de tudo, apesar do chemsex ser muito libertador e de ser um bom
meio de conhecer pessoas e de criar algum senso de comunidade, ele acaba por ser às vezes disruptor e acaba por, às vezes não, ele mistura-se em altos e baixos e, portanto, quando eu cheguei a Lisboa estava bastante bem, estava com uma altura em que efetivamente os meus consumos eram interessantes e estava com algum vocabulário interessante. E foi então precisamente em 2025, no ano a seguir, portanto, no ano estou confuso, 2020, peço desculpa, que eu voltei para Portugal. E em 2020 comecei a trabalhar com o GAT, no programa de consumo vigiado móvel enquanto par, portanto, enquanto pessoa que tem experiência vivida horizontal em relação aos seus utentes, portanto, não mantém uma relação vertical. E neste programa comecei a trabalhar com redução de danos pela primeira vez. Foi a primeira vez que ouvi falar sobre esta filosofia e sobre esta maneira de trabalhar com os utentes. E, portanto, a maior parte dos nossos utentes eram pessoas que vivem na rua, que consomem ao ar livre, mas que vinham sempre, por exemplo, buscar kits de injeção do programa de trocas de seringas. E eu comecei a ver que havia amigos pessoais e não só, outros utentes que começavam a vir à carrinha buscar estes kits de injeção, precisamente por não terem dinheiro para comprar nas farmácias ou por o kit vindo com 2 águas bidestiladas, com dois papéis de desinfecção da área da punção, portanto, ter dois preservativos na altura, neste momento eles já não têm, mas pronto, ter algum equipamento seguro era importante para eles e, portanto, eu comecei a distribuí-los dentro da carrinha. Em 2022 eu chego ao projeto Checkpoint LX, que é um centro do GAT para homens que fazem sexo com homens. Continuei a fazer a minha distribuição de kits, mas aqui comecei a trabalhar cada vez mais a questão do chemsex. Nós, entretanto, conseguimos também, eu e o Filipe Gomes tínhamos um grupo não era bem, era um grupo de gestão de riscos, basicamente, mas era um grupo online que se encontrava de 15 em 15 dias, chamado Chem Talks, onde ainda funcionámos bastante tempo, mais ou menos entre 2020 e 2023, portanto, abril de 2020, setembro de 2023, e foi um projeto interessante, foi o primeiro projeto assim de redução de danos que nós conseguimos fazer, sem recursos e sem muito tempo, mas conseguimos dar aqui algum apoio a pessoas que praticavam chemsex. E em 2020, aliás, depois de 2022, depois da minha experiência com o Checkpoint, comecei a perceber que se calhar precisávamos de mais respostas, porque efetivamente havia muita gente a perguntar por serviços, de pessoas que querem reduzir, pessoas que querem fazer redução de danos, pessoas que querem completar o seu ciclo de chems e, portanto, querem parar completo. Foi então que em 2026 eu passei antes para o Inmoraria, que também tem uma sala de consumo assistido ou consumo vigiado, e decidi que poderíamos começar a desenvolver outras questões e decidi que era tempo de haver uma consulta oficial de pares para conseguirmos então colmatar muitas das lacunas que estavam a faltar em relação à redução de danos. E, portanto, a partir aliás, do início do ano passado que eu tenho, vai agora já fez um ano de existência desta consulta de pares e do serviço integrado para pessoas que praticam chemsex, portanto, isto é uma evolução do que já tínhamos há 5 anos atrás, estamos bastante mais bem desenvolvidos. O nosso programa dentro do Inmoraria inclui ação social, enfermagem, medicina, psiquiatria e psicologia. Portanto, é quase como se fosse um starting point, a consulta dos pares, é do par, neste caso, ainda sou só eu, infelizmente, e começámos então a mandar as pessoas inscreverem-se em certos serviços, porque nós conseguimos, a partir da consulta de pares, pensar, ok, neste caso precisas decididamente ter a ação social, talvez tenhas alguma ferida, algum abscesso que seja interessante ver com a enfermagem ou com a medicina, se precisares falar com alguém, uma pessoa psicóloga, não temos muitas vagas, mas temos algum espaço, certamente se arranja algum espaço. Se precisares de medicação ou se precisares de alguma coisa mais prática, então aí falamos com o psiquiatra. Portanto, é quase como um one-stop service em que a pessoa consegue adaptar-se e consegue gerir as suas necessidades. E pronto, de momento esta é a nossa resposta mais completa. Estamos felizes de conseguirmos ter aberto este serviço e termos conseguido evoluir para uma simples reunião de redução de pares para uma consulta de pares que acontece basicamente durante a semana toda.
E neste momento é isso, é a evolução dos serviços, está nesse momento, pelo menos pelo GAT, está neste momento, a consulta do Filipe ainda continua a existir no intendente, ele de certeza que vai falar sobre isso mais tarde, mas de qualquer das maneiras, obrigado por me ouvirem, se for preciso alguma coisa, se alguém me quiser perguntar alguma coisa sobre consulta de pares, eu também deixo aqui o meu e-mail no chat para fazerem alguma pergunta e estaremos presentes sempre para vocês. Excelente, João. Muito, muito obrigado pela tua partilha. Vou passar a palavra à Cristiana para nos falar a partir do ponto de vista da Cosmic Care. Então, olá, bom dia. Aqui aos meus colegas e às minhas colegas aqui presentes e também às pessoas que se inscreveram e que estão aqui a assistir e que mostraram também interesse em saber mais sobre a Chemsex, o que para nós é importante, porque parte do trabalho que temos feito em conjunto tem vindo a ser também apoiar este processo ou seja, de alguma forma capacitar outros colegas também para competências específicas de intervenção nesta área. Então, o meu nome é Cristiana, como vocês veem, eu venho pela parte da Cosmic Care e estive aqui no início, neste primeiro webinar que a Carla falava no início, ou a Alcina, já não me lembro, uma de vocês falou, e também tive no início, digamos assim, deste processo comunitário, reflexivo, em que nós, na ausência de informação sobre Chemsex em Portugal, e em particular em Lisboa, nessa altura, decidimos criar um processo de base comunitária, quase de monitorização do Chemsex. O que é que estava a acontecer? Que pessoas é que eram estas que estavam a participar na cena? E como é que nós podíamos voltar os nossos recursos de redução de riscos, isto numa altura em que estávamos a pensar esta intervenção a partir da equipa de redução de riscos que tínhamos em Lisboa, e a partir daí desenvolver um conjunto de ações, das quais surgiram uma campanha particular, mas acima de tudo um diálogo comunitário e também o início do desenvolvimento de um conjunto de competências e do qual beneficiamos muito de trabalho de especialistas, colegas internacionais, como o Raul, como o Ignácio e como outros colegas que foram bastante pioneiros nos seus contextos de intervenção e que, como vocês já perceberam nesta altura, o Chemsex tem expressões locais, mas é um fenómeno global. A tecnologia tem também um forte impacto nas dinâmicas e nas práticas de consumo e de cena, etc. E esta dimensão global é fundamental também no nosso trabalho de networking, não é? De aprendizagem e de mapeamento das boas práticas, das competências, do que é que já se faz noutros contextos. Então, na Cosmic Care, nós aprendemos muito a partir deste processo de aprender com quem já estava a trabalhar nesta área e também multidisciplinar, não é? Eu, o Filipe e o João falávamos muito, colaboramos muito e trouxemos assim, de alguma forma, aprendemos, juntamente com outras colegas também, mas criamos assim esta lente multidisciplinar, multivivencial também, não é? E que foi muito, muito rica. Na Cosmic Care nós iniciamos, como o Filipe disse, também já com uma consulta de aconselhamento breve numa fase inicial, inserida no projeto PORI que temos em Lisboa, e muito na altura do Covid, do confinamento, numa altura em que começamos a perceber que mais pessoas pediam apoio a nível de Chemsex. Então começamos com este apoio breve, por causa dos recursos que tínhamos disponíveis, mas ao longo do tempo percebemos que não conseguíamos dar conta do recado, entre aspas, e também não tínhamos espaço na Cosmic Care dentro dos financiamentos que tínhamos para este tipo de trabalho e por isso formalizamos esta consulta e neste momento é uma consulta que é especializada, que tem um custo e continuamos a manter também a possibilidade de algumas pessoas acederem de forma gratuita. Ou seja, não queremos que seja um espaço que exclua quem não pode aceder a ele, mas também não queremos que seja, digamos, um serviço que nos esgota os recursos, não é? Em termos de cansaço, porque houve uma altura que percebemos que não ia ser possível sem... ou seja, normalmente quando os serviços não são pagos, eles não são gratuitos também, porque dependem da energia vital das pessoas que os promovem, não é? E então também valorizamos esta parte do nosso trabalho. E ultimamente consideramos, ou seja, promovemos também múltiplos processos de capacitação, formação, mini-formações, também agora em colaboração com o ICAD também, na sua formação, na sua oferta formativa,
nesta tentativa também de transferir competências e aprendizagens que temos vindo a fazer para outras pessoas, colegas que nos têm contactado. Até porque o número de pessoas que está aqui hoje presente e que se inscreveu neste webinar, para mim não é uma surpresa, tendo em conta o número de contactos e de solicitações de colegas de várias áreas de intervenção e de vários contextos do país que nos têm pedido apoio. Ou seja, não há ainda dados epidemiológicos, o Miguel Rocha está a trabalhá-los a partir do ISPUP agora, ou seja, não temos assim porque as ferramentas, ou seja, de estudos epidemiológicos nessa área não conseguem, ou não têm essa informação, e vamos ter esses dados em breve, a partir de estudos que têm vindo a surgir, mas da nossa percepção técnica realmente tem vindo a aumentar. E há mais colegas que estão interessados em aprender mais porque contactam com pessoas, o que significa que elas estão a chegar a vários serviços. E como é um fenómeno que é interseccional, não é? Nas temáticas que abrange, chegam a serviços diferenciados, desde consultas de clínica geral até serviços de infecciologia, serviços de intervenção na área das drogas, etc. A boa notícia, ultimamente, nós na Cosmicare tentamos durante muito tempo escrever candidaturas para ter financiamentos específicos na área do chemsex, mas percebemos que o chemsex era demasiado específico para todas as áreas num contexto de fragmentação de políticas públicas e de intervenção comunitária. Mas a boa notícia é que agora, recentemente, sei que a Abraço e o GAT estão finalmente com apoio, ou conseguiram também mobilizar apoio para, a partir muito da área do HIV e da saúde sexual, começar também a trabalhar estas questões. Uma última coisa para não ocupar também espaço demais aqui no webinar, porque esta conversa é mais para ouvir os nossos colegas, mas o que eu queria dizer, uma questão que eu queria dizer também sobre aquilo que eu vou aprendendo na minha consulta ou na minha experiência clínica com pessoas que praticam chemsex, é que o que me preocupa nesta população não é necessariamente os riscos sexuais ou os riscos de infecção, de infecções sexualmente transmissíveis. Até porque nesta população se percebe o longo trabalho de saúde pública que houve na prevenção e resposta ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Sinto que é uma população que tem literacia a este nível, que se move nos serviços, sabe onde ir, conhece a PrEP e muitos fazem PrEP. Conhecem ou identificam de forma precoce sinais de infecção e sabem onde ir e aderem às terapêuticas. Ou seja, não é esta parte que a mim, como psicóloga e como pessoa que presta serviços clínicos nesta área, me preocupa. A parte que me preocupa é muito mais relacionada com as substâncias. Como estas são novas substâncias no nosso mercado, principalmente as catinonas sintéticas, porque normalmente as pessoas que vêm ter connosco à nossa consulta da Cosmicare, a sua primary drug ou a substância que as preocupa são catinonas sintéticas, são 3-MMC, ou seja, inicialmente o 2, o Bloom, que era o que chamava inicialmente, e entretanto alfa, NEP e outras substâncias, e isto também é interessante do ponto de vista da Cosmicare, porque as substâncias que nos vão reportando também são semelhantes às substâncias que vão aparecendo no nosso serviço de drug checking. Então há aqui uma equivalência e parece que conseguimos observar ou entender as mudanças no mercado das catinonas também quando nós trabalhamos com pessoas que praticam chemsex. E, na verdade, é esta parte da relação que estas substâncias têm com a sexualidade e a forma como enclausuram a sexualidade das pessoas, né? Estas dinâmicas muito dependentes, de codependência, que se criam. E depois a forma como elas vêm e permitem, ou melhor, se interseccionam com questões de saúde mental e de bem-estar, porque ou seja, não são todas as pessoas, ou melhor, as pessoas que procuram a nossa consulta é porque estão preocupadas com as suas práticas de chemsex. E muitas vezes, para além dos consumos, há questões de fundo da sua vida, que têm a ver com as suas trajetórias como pessoas LGBTQIA+, que têm a ver com sensação de isolamento e de solidão, que têm a ver com a percepção de que têm relações humanas ou conexões humanas pouco significativas, ou seja, têm a ver com áreas em carência suas e que depois o chemsex lhes permite, de alguma forma, responder. E é isto que torna o chemsex tão difícil e tão delicado em termos de intervenção, porque envolve múltiplas dimensões. Não é suficiente só abordar a questão das drogas se desconsiderarmos, digamos, depois a outra parte,
que é bastante importante, e por isso sublinho algo que a doutora Joana Teixeira disse no início, e que eu acho que o Filipe vai falar também, que aqui é fundamental também desenvolver competências culturais, o que significa que modelos one size fits all, ou modelos universais para responder a pessoas que praticam chemsex, ou seja, têm de ser atualizados e considerar, digamos, as vivências e as prioridades específicas também deste grupo social. E pronto, termino aqui. Obrigada. Muito obrigado, Cristina, pela tua partilha e por essa perspectiva, em grande complemento com o João. Vocês os dois trouxeram a perspectiva das organizações de base comunitária. Vou puxar aqui o nosso triângulo sobre a experiência na cidade de Lisboa a partir de uma consulta especializada que funciona no ICAD. Imagino, estando aqui numa videoconferência do ICAD, que já haja alguma familiaridade sobre a forma como o ICAD funciona, mas vou fazer aqui um rapidíssimo enquadramento. Para além de várias outras atuações, intervenções e papéis do ICAD, o ICAD é responsável no continente por serviços prestados a pessoas, a populações, a pessoas diretamente implicadas, mas também à sua rede de entorno, digamos, em termos do seu uso de álcool, uso de drogas, comportamentos do jogo de aposta, videojogos, uso da internet. Fundamentalmente, quando isto implica aqui já uma dificuldade na gestão destas práticas e na gestão dos impactos, dos riscos e dos impactos que já se vão verificando à volta destas práticas. Não é? Há várias formas de olhar e intervir dentro destas necessidades, e uma delas é aquilo que nós denominamos como área de tratamento, ou seja, a abordagem clínica. A abordagem clínica no ICAD segue o modelo integrado do tratamento, ou seja, é uma intervenção necessariamente multidisciplinar, baseada numa perspectiva biopsicossocial, e para além do acompanhamento individual pelos diferentes técnicos implicados no seguimento da pessoa, há uma gestão de caso por um dos técnicos associados, há uma constante articulação interna, tanto dentro dos técnicos que fazem o seguimento da pessoa, mas também com o entorno da pessoa acompanhada, com várias instituições e serviços que estão implicados no que se vai passando com ela. Este modelo é um modelo também usado nesta consulta específica, portanto, o que diferencia a consulta divergente é que é dirigida a uma população particular. Esta consulta foi criada em abril de 2020, a partir de uma experiência de 2 anos no Centro das Taipas. Portanto, nos 2 anos anteriores, alguns técnicos do Centro das Taipas estavam, por um lado, a articular com a consulta de sexologia do hospital vizinho para o acompanhamento de primeiras situações, digamos, do ambiente chemsex que foram chegando ao Centro das Taipas, e, portanto, uma lição rapidamente adquirida foi a necessidade de articular com outros conhecimentos, nomeadamente estabelecer aqui uma ponte entre a addictologia e a sexologia, e por outro lado também já havia uma colaboração em termos do contexto do trabalho sexual com uma pessoa que tem o papel de mediador comunitário e, portanto, que conseguia fazer aqui este trabalho de apoiar a acessibilidade das pessoas, a abordagem clínica no Centro das Taipas, aqui pensando em pessoas que participam no trabalho sexual. Estas duas dimensões, da necessidade de articular vários saberes e da necessidade também de ter aqui uma ligação a organizações que estão muito próximas, que fazem parte do cotidiano das pessoas, que conseguem aqui estabelecer um vínculo com elas, ajuda-nos bastante a assegurar, por um lado, uma acessibilidade à nossa abordagem, mas também, claro, uma qualidade dessa abordagem. Então começamos aqui uma consulta que em abril de 2020 era então muito dirigida para o contexto de chemsex, e à medida que fomos reconhecendo essa necessidade de nos capacitarmos mais em tudo o que são temas específicos de chemsex, e já foram aqui mencionados, não é? A grande dinâmica de substâncias psicoativas, em que ao longo dos últimos anos podíamos fazer aqui um mapeamento das diferenças e das grandes mudanças em termos das substâncias usadas e da implicação que isso tem, e os meus colegas já foram trazendo esse tema. O desafio em relação ao uso injetado, que é cada vez mais premente no contexto de chemsex. Portanto, para além dos vários temas mais específicos e que já fomos abordando, percebemos que nos tínhamos que capacitar para trabalhar com a população LGBTQ. Como qualquer outra população mais vulnerabilizada, há aqui a necessidade de adquirir essas competências na comunicação, no identificar nos serviços os aspectos que têm que ser afinados e melhorados para que as pessoas se sintam bem recebidas.
para que as pessoas percebam que o seu contexto está a ser compreendido, para que seja inteligível o que é que são as propostas dos técnicos, né? Para que elas façam sentido no cotidiano e na experiência da pessoa. E essa necessidade que nós tivemos de nos capacitar fez com que alterássemos aqui o foco do chemsex para a população LGBTQ. Também porque, se inicialmente estávamos a trabalhar com o ambiente de chemsex, é verdade que a maior parte das pessoas com que nós, e ainda assim, até agora, vamos tendo contacto, são homens que têm sexo com homens, e as outras pessoas que não se enquadram aqui são geralmente pessoas trans. E, portanto, o ambiente de chemsex, até ao momento, tem sido para nós um ambiente de contacto com a população LGBTQ. E o mesmo, de alguma forma, também foi acontecendo porque a ligação que nós tivemos ao trabalho sexual era muito focada, digamos, em mulheres trans que participam do trabalho sexual e em homens que têm sexo com homens que participam do trabalho sexual. Portanto, desde o início, mesmo não começando com uma consulta dedicada à população LGBTQ, esta era a maioria das pessoas que nós acompanhávamos numa consulta vocacionada para chemsex, essencialmente, e, portanto, decidimos consolidar esse foco e a consulta, que chamamos, entretanto, de Divergente, fazendo aqui um jogo de palavras com a diversidade e estarmos centrados nas pessoas. A consulta Divergente é uma consulta vocacionada à população LGBTQ, que tem tido muito maior sucesso na sua proximidade a chemsex do que a acompanhar outras necessidades da população LGBTQ em termos do uso de álcool e drogas. Isto também nos faz refletir o que é que temos de fazer de diferente, mas também o que é que temos aqui que incluir para nos aproximarmos de outros contextos fora do contexto de chemsex. Tivemos que ir adaptando o nosso serviço, o nosso modelo ao trabalho aqui específico e desenvolvemos algumas intervenções mais particulares por causa das pessoas com quem estávamos a trabalhar. No fundo, tivemos a sorte, até recentemente, de ter uma pessoa com formação em terapia sexual, que é aqui um recurso muito, muito valioso ao trabalhar as questões de chemsex. Também temos tido a possibilidade, e este ponto, felizmente, continua, de ter 2 grupos terapêuticos vocacionados para homens que têm sexo com homens. Alguns deles não têm qualquer contacto com os ambientes de chemsex, mas, no fundo, criamos aqui um ambiente mais a pensar numa intervenção em grupo sim, portanto, nas relações entre as pessoas, naquilo que pode surgir no pensamento em coletivo sobre o ambiente que é de sexo, o ambiente para as pessoas LGBTQ em Lisboa de uma forma mais habitual, como é que pessoas queer, neste caso o grupo é de homens que têm sexo com homens, portanto, como é que esta população vive e pode partilhar naquele espaço sobre a sua sexualidade. Acaba por ser, por estes aspectos, uma experiência muito rica. Um pouco em contraste com o que ser na comunidade terapêutica. Uma das funções que nós necessariamente temos que ter é avaliar as pessoas que necessitem de um programa de comunidade terapêutica e trabalhar com as comunidades terapêuticas para as quais propomos pessoas, como é que poderá ser a intervenção personalizada para aquele caso. E nas comunidades terapêuticas, as pessoas provavelmente não vão encontrar uma outra pessoa queer sequer. E, portanto, aquilo que se consegue fazer num grupo terapêutico não vai acontecer numa comunidade terapêutica. Vai-se ter que trabalhar, no fundo, com outra perspectiva e com outro contexto, não é? De identificar o que é que ainda são barreiras e dificuldades neste tipo de tratamento que são mais marcadas, digamos, e talvez mais disruptivas quando falamos de pessoas trans e da adaptação de espaços muito genderizados à inclusão de pessoas trans que podem estar em diferentes momentos da sua trajetória de género e as reações das outras pessoas que lá residem, mas também da equipa técnica, dado o desconhecimento sobre a diversidade de género, mas também em relação à orientação sexual, ainda, porque estamos a falar de contextos em que as pessoas partilham muitos espaços íntimos, nomeadamente partilham um quarto, por exemplo, e ainda vamos percebendo alguma dificuldade nestas questões, portanto, a homofobia, infelizmente, não fica à porta das comunidades terapêuticas, a mesma homofobia que existe na sociedade também acontece nos serviços, cabe-nos abordá-la e retirá-la dos serviços. Portanto, esta necessidade de adaptação das comunidades terapêuticas, mas também das unidades de desabituação, que são particularmente desafiadas pelos tratamentos do GHB, são, assim, alguns dos temas que temos vindo a desenvolver.
Agradeço aos meus colegas esta partilha sobre o contexto de Lisboa e passo a palavra ao Raul para nos falar sobre o contexto de Espanha, sobre as políticas públicas, que é uma ótima conclusão para o nosso webinar. Raul, podes começar. E obrigado. Obrigado. Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar hoy aquí. Mi intervención va a ser en español, pero trataré de hablar despacio y en la presentación he incluido algunas palabras en portugués. Me da mucha rabia no hablar portugués y me siento que es injusto. Pero voy a compartir la presentación. Creo que ya podréis verla en pantalla completa. Me han presentado, soy sociólogo y trabajo como consultor y formador en Chemsex, y mi presentación se va a centrar en el papel de la coordinación de la respuesta a través de las políticas públicas, y voy a centrarme en experiencias que hemos desarrollado en el contexto español. Esta es la estructura de la sesión. Hablaré de documentos de políticas públicas y Chemsex, de la importancia de identificar quiénes son los agentes clave para intervenir en cada ciudad y desde cada tipo de servicio, para qué, y de la importancia de la formación. En el último año estoy incluyendo esta diapositiva en las presentaciones para tratar de ayudar a comprender qué es el chemsex y separarlo de otro tipo de usos sexualizados de drogas. El chemsex es un tipo específico de consumo de drogas en contexto sexual que está vinculado a la comunidad LGTBI+, fundamentalmente se da en hombres gays, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres y también en personas trans y no binarias. Pero hay otros tipos de usos sexualizados de drogas, como vemos en el contexto de la prostitución femenina, en el contexto de swingers o de intercambio de parejas o fiestas privadas y otros. Y hay también personas que solo consumen en contexto particular, solos, visionando pornografía. En algunos casos no es del todo adecuado considerar que estos usos sexualizados de drogas son recreativos. Por ejemplo, cuando una persona ya pasa a consumir todos los días o tiene, por ejemplo, una dependencia al GHB y consume muchas veces al día, ya eso se desliga de la idea de recreativo. Y podemos también apreciar que hay momentos en los que hay personas que comenzaron con uso de sustancias en contextos de chemsex u otros usos sexualizados de drogas, y cuando pasan a consumirlas más frecuentemente, ese consumo se desliga de lo sexual y pasa a ser un consumo menos sexualizado y menos recreativo. Mi primera propuesta para tratar de analizar y entender qué podíamos hacer para organizar cómo nos coordinamos en el chemsex, para que las instituciones entiendan cuál podría ser su papel, fue esta propuesta que envié en 2015 al Ministerio de Sanidad de España, proponiendo áreas de trabajo, como la investigación, la formación, mejorar la atención profesional a los usuarios, la prevención, y también proponía crear un grupo de trabajo. Ha pasado mucho tiempo y sigo trabajando en propuestas para diferentes instituciones, colaborando con muchos equipos de profesionales de muy diversos perfiles para tratar de entender cómo podemos organizarnos y coordinarnos. En el caso de España, el chemsex se incorporó como una preocupación de políticas públicas y de salud pública, tanto en Barcelona como en Madrid, en el año 2017. Y me gusta pensar que como el chemsex es un tipo de práctica que puede afectar a diferentes facetas de la salud y puede tener impactos muy distintos en la salud sexual o en adicciones, salud mental, etcétera, siempre necesitamos colaboración. Nadie tiene toda la caja de herramientas. Necesitamos aprender de otros profesionales, buscar espacios de comunes y de coordinación. Necesitamos coordinación entre profesionales y equipos de salud sexual y de adicciones, de salud mental.
También colaboración entre instituciones públicas y organizaciones comunitarias, entre servicios y equipos de diferentes centros, entre profesionales de diferentes disciplinas y sobre todo también necesitamos participación de las personas que tienen prácticas de chemsex, que son quienes conocen de primera mano sus necesidades, sus realidades y que su voz es necesario que esté presente siempre. En esta diapositiva vemos diferentes ejes de trabajo o líneas de actuación y me parece que es importante tenerlas todas presentes porque al final la mayor parte de las personas que se interesan por chemsex profesionalmente son profesionales que están en centros de atención a las personas que prestan atención directa, pero es necesario trabajar también para informar a la población, trabajar la prevención tanto selectiva como indicada, promover la detección temprana de las prácticas, que la atención y el soporte sea lo más integrado posible entre diferentes servicios y disciplinas. Y también es necesario potenciar la coordinación interinstitucional, la vigilancia epidemiológica, apoyarnos en las evidencias de las investigaciones, las evidencias científicas. Es bueno tener grupos de trabajo para poder tener espacios de diálogo y de coordinación y es importante que el chemsex incluya en la agenda de las políticas públicas, en la planificación. Por supuesto, la formación es un elemento clave y creo que si en cada país observamos y estamos atendiendo todos estos ejes y si tenemos personas que estén desarrollando algo dentro de estas líneas, podemos entender que podremos tener una visión de conjunto mayor. En el caso del Ministerio de Sanidad en España, hace unos años, a través de una colaboración, trabajo periódicamente con algunas instituciones, se creó esta sección sobre chemsex en la web del Ministerio de Sanidad y en ella están muchos de los documentos que voy a comentar. Voy a centrarme en documentos en los que he participado o que he coordinado y veis que en esta sección hay documentos técnicos para profesionales, pero también hay información para usuarios y a través del centro de documentación de SIDA Study se han recogido todo tipo de folletos, guías, campañas y vídeos con mensajes de reducción de riesgos y daños para las personas que tienen estas prácticas. Estos son ejemplos de esos documentos. El de la izquierda, por ejemplo, es un documento técnico para tratar de, entre muchos profesionales, ponernos de acuerdo para entender cuál es el papel de cada uno y cuáles son las prioridades y cómo tenemos que organizarnos. El segundo, por ejemplo, es un material hecho para población general y dar información básica con preguntas y respuestas para que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de chemsex. Este de la izquierda, por ejemplo, es un documento de salud mental, un material orientado a profesionales de ese campo que da respuestas y herramientas mucho más específicas. Y en este otro estamos tratando de avanzar para mejorar el cribado. Justo en estos meses están tratando de validar instrumentos para concretar preguntas y ver su mecánica dentro de los servicios. Y aquí tenemos también dos materiales o dos ejemplos de trabajos muy específicos. El primero es para poner en valor el papel de los profesionales de la sexología en la respuesta al chemsex, porque realmente si solo abordamos la situación desde el ámbito de las adicciones o solo desde la salud sexual, queda incompleta la foto. Necesitamos integración y para ello es bueno poder conocer y definir mejor el papel de cada disciplina. Y lo segundo es una propuesta de la que estoy muy contento que se haya trabajado desde España, que hayamos conseguido este documento. Es una propuesta para armonizar las políticas públicas en materia de chemsex en la Unión Europea. Sigue teniendo diferentes ejes, como se ven aquí, para trabajar desde diferentes frentes, como por ejemplo la coordinación interinstitucional. No los voy a leer todos, pero para entender un poco cómo se concretan ese tipo de propuestas, pues por ejemplo, dentro de la coordinación interinstitucional, nuestra propuesta sería organizar una conferencia de consenso sobre la definición de chemsex,
porque a pesar de que han pasado más años, sigue habiendo dificultades para que los estudios utilicen el mismo tipo de definición y que eso ayude a la comparabilidad de sus resultados. O si no tenemos una definición global de consenso, también cuesta mucho más trabajo crear indicadores para poder medir la situación epidemiológica y entender los impactos sobre la salud. Sería bueno también que hiciéramos un trabajo para conocer cuál es el estado actual de la respuesta al QMSES por parte de las instituciones en cada uno de los países de la Unión Europea. Y también sería fantástico que tuviéramos un grupo de trabajo para poder coordinar de manera conjunta las acciones que queramos hacer y compartir información de interés sobre experiencias en diferentes países y ver cómo trabajamos en cada línea de actuación. Lo ideal sería que en cada país de la Unión Europea hubiera un grupo de trabajo y que pudiéramos tener una coordinación entre ellos, porque mi sensación es que por el momento la respuesta es muy atomizada, muy aislada y desigual. Hay lagunas, hay países donde no se han dado suficientes pasos a pesar de que tienen una situación epidemiológica preocupante. Entonces, sería bueno poder avanzar en todos los aspectos que se recogen en esta propuesta. En el caso de España, la competencia asistencial, quienes prestan finalmente la atención son servicios que son competencias autonómicas de cada región y desde el Ministerio de Sanidad también se han celebrado webinars para impulsar y acompañar a esa respuesta en cada uno de los territorios y para tratar de que las políticas públicas territoriales pongan también el QMSEX en la agenda. Desde el ámbito de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos, además de estar incluido el QMSEX en diferentes planes o estrategias de adicciones o de salud sexual, en algunos casos hemos organizado grupos de trabajo y publicado documentos para tratar de tener un acercamiento mucho más preciso y dentro de ese territorio sobre cuáles serían las líneas de acción prioritarias y cuáles serían las actividades, cómo medirlas con indicadores y saber de quién dependen, etcétera. Y aquí tenemos el ejemplo del documento de QMSES de Cataluña de 2020 o el de la Comunidad de Madrid de 2024. Estos son dos ejemplos más de programas que ya están escritos y están publicados. Todo lo que estoy comentando está publicado y accesible. En este caso de la Comunidad Valenciana y este último que se publicó hace unos días del programa de la respuesta coordinada al QMSEX en la ciudad de Barcelona. El documento de Cataluña que he mencionado hace un momento tenía una sección que me parece muy interesante porque allí con el grupo de trabajo lo que tratamos de hacer fue identificar qué servicios tenían un papel destacado o clave en la atención asistencial y cuáles otros podían tener un papel complementario o una intervención de soporte ocasional. De esta manera entendíamos mejor el papel de cada uno, porque a veces hay profesionales o equipos que no son conscientes de que efectivamente tienen un papel en la respuesta asistencial a las necesidades de salud de estas personas. Tomando esa idea, he propuesto también a otros grupos de trabajo, como aquí el de la Comunidad Valenciana, hacer ese mismo análisis para identificar los servicios clave o aquellos que tienen un papel complementario o ocasional, pero ya no solo en la asistencia ordinaria, sino también para entender, y no es fácil a veces llegar a los consensos, quiénes son quienes tienen un papel más relevante en la prevención selectiva dirigida a las personas que están expuestas al QMSEX pero que no han comenzado todavía las prácticas, también el papel en el cribado, en la detección precoz, en la prevención indicada o reducción de daños, y desagregando la asistencia de urgencias de la ordinaria porque corresponde también a agentes distintos. Creo que este ejercicio es muy necesario hacerlo en cada región o cada ciudad para con los agentes locales entender cómo pueden distribuirse el trabajo y coordinarse. Este es el ejemplo más reciente, el de Barcelona. También en la Comunidad de Madrid se está trabajando en esta línea y creo que es algo muy, muy recomendable, de verdad. Por lo que se refiere a la formación, me parece que es fundamental
incluso para poder tener grupos de trabajo y poder discutir entre nosotros y llegar a acuerdos y mejorar la planificación, es necesario tener formación y conocimientos para poder entendernos y sobre todo para poder aprender de los demás. Porque, como decía aquí, ninguna disciplina o ningún tipo de centro o servicio tiene la foto completa y necesitamos trabajar de manera colaborativa. Estos son un ejemplo de formación que María José Belza y yo pusimos en marcha en el año 2017. Es la formación de Chemsex de la Escuela Nacional de Sanidad, una formación cuyo curso dura 4 meses y tiene asignados 3 créditos europeos. Y tanto en los docentes como en los profesionales que lo realizan, buscamos ese mix de perfiles de profesionales de adicciones y de salud sexual, profesionales de servicios públicos y de organizaciones comunitarias, y también en los últimos 5 años estamos reforzando la participación de las personas usuarias. Este es otro ejemplo. En Cataluña es probablemente la comunidad autónoma donde se han realizado cursos con una mayor cobertura, con ya 2.000 personas aproximadamente formadas en Chemsex, y el trabajo consistió primero en identificar contenidos o módulos temáticos, módulos de contenido, para después buscar a qué tipo de perfiles corresponderían o serían más adecuados. Y esta misma lógica se ha seguido también más recientemente en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, con presentaciones locutadas para dar cobertura a un número lo más amplio posible de profesionales que se puedan formar en Chemsex. Al principio hacíamos una formación que era un poco más café para todos o el mismo formato para todos juntos, pero ahora estamos tratando de buscar también la especificidad partiendo de una base común y agregando contenidos más concretos en función del perfil o del papel de cada tipo de servicio o profesión. Como conclusiones, me parece que es relevante que tratemos de hacer esfuerzos para incluir el Chemsex en la agenda de la planificación de las políticas públicas. Necesitamos que para que la respuesta sea integral trabajemos desde diferentes frentes, diferentes ejes, no solo en lo asistencial. Y para ello es también importante, como decía, identificar cuál es el papel de cada agente y sobre todo mejorar el nivel de formación sobre Chemsex para que tanto los profesionales que hacen atención o prevención como quienes trabajan como decisores políticos o técnicos tengan la capacidad de comprender por qué es relevante y qué es lo mejor que podemos hacer para darle una mejor respuesta. Y aquí ya detengo la presentação e quedo livre para o debate ou as perguntas. Muito obrigado, Raul. Vamos agora conversar um pouquinho. Nós vamos ter alguns minutos, já depois das 11h30, que vamos ainda poder aproveitar para diálogo. A Cristiana vai procurar questões no chat para nos trazer à conversa e eu vou avançar com uma pergunta que vou fazer numa mistura assim um pouco suspeita, digamos, de português com espanhol, pero Ignacio, Raúl y João, les preguntaba para ustedes cuáles fueron los principales retos, los principales desafíos, pero también las lecciones que aprendiste y los beneficios que obtuviste pensando en toda la vuestra relación y experiencia con los ambientes de Chemsex. Não sei, João, gostarias de começar e partilhar um bocadinho desafios, lições, ganhos que tu reconheças neste teu percurso, na tua relação, quer pessoal, quer profissional, com o ambiente Chemsex, e depois ouviremos também o Ignacio e o Raul. Eu acho que a maior dificuldade neste momento é trazer as pessoas aos serviços e fazer com que as pessoas percebam que existem estas respostas, porque efetivamente a comunidade que pratica Chemsex nem sequer se quer cruzar tecnicamente com pessoas que usam drogas. Portanto, nós até criámos esta linguagem dos chems em vez de drogas, slam em vez de injeção, etc. por aí fora. E eu acho que a maior preocupação e o maior desafio é mesmo trazer as pessoas aos serviços, fazê-las entender que estão seguras connosco, que têm um espaço sem julgamento, têm um espaço para poder conseguir falar sobre os seus consumos abertamente, para perceberem que nós, mesmo não conseguindo nós próprios fazer esse
trajeto, com eles nós podemos apoiá-los e quase dar-lhes a mão e acabar por levá-los a outros serviços que nós conhecemos e, portanto, lá está a importância de trabalharmos todos em colaboração e, portanto, acho que essa é mesmo a maior ferramenta que eu acho que ainda não está bem desenvolvida, mesmo por nós, se calhar, de como é que nós conseguimos chegar a estas comunidades. Claro, muito obrigado, João. O Ignácio vai ter que se ausentar quase já, portanto passo-lhe já a palavra. Yo me tengo que marchar ahora. Yo lo siento muchísimo, pero tengo una reunión en 2 minutos, así que por favor disculpadme todos. Es un placer, agradezco vuestra invitación y si necesitáis algo, aquí estaré, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ignacio. Un placer tenerte con nosotros. Raúl, te paso palabra a ti. ¿Qué Muy nos bien. puedes decir? Pues varias ideas. Una de ellas es que necesitamos aprender de los demás y que nuestros servicios generalmente están fragmentados para los usuarios, que acaban yendo a una unidad de VIH, a un centro de adicciones, a una organización comunitaria, a veces al hospital, a urgencias hospitalarias, a servicios que no tienen un sistema de información común o una coordinación habitual y como consecuencia a veces la atención está fragmentada y no es coordinada. Entonces, necesitamos esforzarnos por estar más en contacto, por garantizar que hay más facilidad para derivar a las personas y no perderlas. Me parece también muy importante intervenir en fases tempranas, de ahí la importancia de avanzar con el cribado y la detección precoz. En algunos trabajos en Madrid han identificado que la persona tarda casi 6 años desde que comienza prácticas de chemsex hasta que acude a los centros de adicciones. Probablemente muchas de ellas podrían haberse beneficiado de una atención en fases más tempranas antes de deteriorar su situación si hubieran tenido un acompañamiento para entender mejor cómo les ocurrían las prácticas y qué impactos estaban teniendo. En Madrid se hizo un programa que se llama Pausa, un programa de acercamiento dirigido precisamente a identificar a personas en fases tempranas y acompañarlas. Y creo que es una buena línea de trabajo. Y luego también 2 ideas más, la importancia de la participación de las personas usuarias, porque creo que sin ellas no podemos entender bien qué es lo que necesitan de verdad y no podemos o no me imagino hacer una campaña, un material dirigido a estas personas sin que ellas lo lean, lo vean y entiendan si el lenguaje que se utiliza es el correcto, si lo comprenden, si hay alguna barrera cultural o si resulta estigmatizante. Y también la importancia de los análisis de sustancias. Los análisis de sustancias nos ayudan mucho a entender cuál es el mercado de drogas local. En este momento hay una variedad muy importante de catinonas sintéticas que no podemos saber cuáles son la mayoría de las ocasiones. Muchos usuarios dicen consumo mefedrona, pero el análisis nos muestra que ya no es mefedrona y resulta muy limitante o difícil dar mensajes de prevención sobre las sustancias que consume una persona si no somos capaces de saber en realidad qué es lo que está consumiendo. Y esa información es relevante. Y un último apunte, creo que es muy importante también actualizar los sistemas de información de los centros de atención a las adicciones para poder identificar a las personas que efectivamente tienen estas prácticas y de esa manera, por una parte, poder darles un abordaje más específico y más acorde a su situación, incluyendo también la faceta sexual, el uso de aplicaciones de contactos, su tiempo de ocio, viajes o cosas muy concretas, trabajar el sexo sobrio o darles herramientas para entender cómo negociar el sexo en situaciones de riesgo que cuando bajo efectos de sustancias puede ser a veces muy difícil de manejar el consentimiento. Y también esa actualización de información de los centros de adicciones nos permite entender cuántas personas piden tratamiento, quiénes son, de qué edades, qué consumían, por qué vías, de qué países son, qué necesidades presentan. Y toda esa información es clave para tener una información más precisa sobre su perfil y necesidades y también ver cómo evoluciona esa demanda a lo largo del tiempo.
Obrigado, Raul. Nós ainda temos só mais uns poucos minutos, portanto vou pedir à Cristiana que traga as perguntas que encontrou no chat para tentarmos brevemente dar-vos um feedback antes de encerrarmos a sessão. Sim, então, há uma pergunta aqui no chat que eu vou já responder, que tem a ver com onde é que está a formação ou oportunidades de formação disponível, ou seja, foram partilhados aqui alguns documentos, eu vou partilhar também mais um a seguir. Ou seja, o ICAD já teve uma formação no passado, não sei se depois organizará outra, mas eu acho que há um número crescente também de formações. E gostava de dizer que nós na Cosmic Care temos mini formação, ou seja, temos uma mini formação sobre chemsex que foi organizada por mim e pelo Filipe, e que quem tiver interesse nos pode escrever a solicitar acesso a esse conteúdo. Ele não é gratuito, tem um preço, um custo simbólico, mas podem nos escrever nesse aspecto. Portanto, esta era assim mais logística. E a questão que eu vou escolher daquelas que foram colocadas é uma que tem a ver com algo que nós não fizemos aqui, porque achamos que não era necessário, mas que é necessário para algumas pessoas que aqui estão, e que tem a ver com quais são as substâncias, afinal, que estão envolvidas en chemsex. ¿Qué sustancias son usadas en contexto de chemsex? Que no hemos dado ese abordaje aquí hoy en esa formación, lo hemos hecho en la formación de 2020, pero pienso que para algunas personas que aquí están hoy, que sería importante. Entonces, ¿qué triángulo, qué tipo de sustancias están aquí y por qué? Entonces, quizás João en el contexto portugués y Raúl en el contexto más amplio puedan hablar un pouco de eso. Sim, claro. Então, as substâncias mais usadas são o GHB, a mefedrona, que neste caso já foi atualizada, mas a tríade inicial foi o GHB, a mefedrona e as metanfetaminas. Nós vimos que, portanto, isto já vem de 2010, já vem mais ou menos de quando o ativista David Stewart cunhou o termo de chemsex, cunhou com estas três substâncias. Agora a questão é, a mefedrona, por exemplo, o Raul também já falou sobre isso, já deixou de existir e passou a existir análogos. Durante muito tempo tivemos o 3-MMC, que depois passou para 3-CMC, que depois passou para 2-MMC, que é o que está agora mais no mercado. Porquê é que isto acontece? Acontece que cada substância fica ilegalizada, pronto, existe lei específica para essa substância, por exemplo, para o 4-MMC, que é a tal mefedrona, bastou mudar um bocadinho quimicamente para passar a ser 3-MMC e voltar a ser legal. Portanto, isto aconteceu durante muito tempo dentro do mercado, até que chegamos ao ponto do 2-MMC e chegamos ao ponto em que todas as catinonas, que é a família-mãe de todas estas substâncias, todas as catinonas foram ilegalizadas. Portanto, realmente o que nós vemos no mercado neste momento é um mercado em que todas elas são consideradas ilegais. Mas ainda existem meios de comunicação, meios de comprar online, pessoas com microtráfego, digamos, que acabam por distribuir dentro da comunidade, mas de resto o GHB continua com muita prevalência. O GHB é um depressor em vez de um estimulante, portanto ele baixa-nos as sinapses do nosso sistema nervoso central. E depois temos as metanfetaminas que, por exemplo, em Portugal já não são muito usadas, nunca foram muito usadas pelo preço muito elevado que aí que vem. Portanto, efetivamente são estas as três substâncias principais, portanto qualquer uma das catinonas. Neste momento, por exemplo, em Portugal vemos o alfa castanho, diga-se na gíria, que é o MDPV, vemos então as metanfetaminas, mas com pouca expressão, e vemos o GHB. Basicamente são essas as substâncias mais utilizadas. Claro que depois vêm associadas os comprimidos para ereção, algumas pessoas ketamina, etc. por aí fora. Portanto, existem outras substâncias que estão adjacentes, mas estas três são as mais são consideradas as dos chemsex especificamente. Pienso que Joao lo ha explicado perfecto. Sí, se puede decir que hay variaciones en cuanto al mercado local. No todas las sustancias están disponibles en todas las ciudades o no todas tienen la misma preferencia. Y en nuestro caso vemos que tradicionalmente se ha dicho que en Barcelona había más consumo de metanfetamina. En Madrid la sustancia principal solía ser la mefedrona, pero ya no hay. Los análisis de sustancias nos dicen que ya no es mefedrona, son otras catinonas. En mi ciudad, soy de Valencia, aquí es el alfa-PVP la sustancia más habitual. Y internacionalmente se han
identificado también otras sustancias, como ha mencionado Zhao, o la ketamina, o el monkey dust, o diferentes tipos de otras sustancias que también pueden estar presentes, aunque las que ha mencionado son efectivamente las más relevantes. Cristina, há mais questões do chat para darmos feedback? Questões diretas não, ou seja, havia uma que era direcionada para mim, mas se calhar o que eu posso sublinhar também aqui um pouco a não ser que surja agora alguma entretanto que podem colocar, mas o que talvez gostasse de sublinhar também é que a partir da interação do chat, mas também de pensar no último webinar que tivemos, em que estávamos a apresentar serviços embrionários, não é? E hoje que chegamos aqui com muito mais confiantes nos nossos serviços e respostas, mas também gostava de dizer que há outras organizações que também, entretanto, têm iniciado este trabalho. Estão aqui colegas do CRI Porto Central que também estão a desenvolver este trabalho com uma consulta multidisciplinar e com um processo de capacitação também aqui no Porto, que é fundamental, porque o Campsex já não está só em Lisboa. Tem vindo também a preocupar profissionais e também a exigir adaptação noutros contextos. E também temos as colegas da OPES, diversidades, que também têm tentado, a partir do seu trabalho com a comunidade LGBTQIA+, desenvolver competências aí. Abraço aqui no Porto, o Centro de Rastreio Comunitário também está neste momento com uma investigação em curso e com um projeto específico para tentar também ir respondendo mais a esta questão. Então, de alguma forma, eu queria dizer isso na minha apresentação, mas pronto, de alguma forma estamos num momento em que há mais solicitação de apoio, que nos dá a indicação também de que há mais pessoas que estão envolvidas na cena, mas simultaneamente mais colegas, não é? E mais organizações também envolvidas neste processo de transformar e pensar as suas práticas para responderem a este grupo. Não sei, gostava só de sublinhar isto também um pouco a partir de alguma discussão aqui no chat e não identifico... Há uma questão que agora surgiu, que eu vou colocar e que penso que talvez seja a última, certo, Filipe? Por uma gestão de tempo. Acho que sim. Sim. A Joana Lopes refere, no contexto da medicina geral e familiar, acham que se deve abordar a questão do chemsex em todos os doentes que sabemos ser usuários de drogas? Pronto, temos aqui esta questão. Não sei se calhar se eu tu vou queres... seguir com uma breve resposta, digamos, ou tentativa de resposta ao que está aqui a ser questionado. Eu penso que o uso das substâncias psicoativas é importante que seja integrado e normalizado, digamos, na entrevista, em diferentes atuações em saúde, e portanto isto também se aplica aos cuidados subprimários e a todas as pessoas profissionais no contexto dos cuidados subprimários. Portanto, é importante que com o mesmo conforto que se pode questionar sobre o uso de álcool e tabaco, se possam também incluir aqui questões sobre outras substâncias que sejam feitas claramente, sem qualquer julgamento, claramente com enquadramento, ou seja, é importante que as pessoas percebam o que é que isto lhes está a ser perguntado, e está a ser perguntado porque faz parte do raciocínio clínico pensar em todos os fatores implicados no problema que a pessoa traz, ou quando se vai pensar, por exemplo, numa medicação, é importante pensar em interações com substâncias psicoativas, portanto, explicar à pessoa porque é que aquela pergunta lhe está a ser feita, qual é a importância disto, e criar um ambiente em que ela se sinta confortável em partilhar. A partir daqui podem ser abordados os usos das substâncias em diferentes contextos, e o contexto sexual é um deles, e dentro das pessoas que façam uso sexualizado de substâncias, poderão encontrar então pessoas cujo contexto corresponde muito àquilo que nós habitualmente caracterizamos como contexto de chemsex, ou então um outro uso sexualizado de substâncias psicoativas, que também é importante que possa ser abordado. Não sei se entretanto nos chegaram assim mais algumas questões, Cristiana, ou se íamos já progredindo no encerramento desta sessão, porque há sempre muita coisa para falarmos. Eu acho que porque o tema em si tem imensas dimensões e claramente nós não focamos em muita coisa. Por isso complementamos este webinar com alguns documentos em que eu espero que encontrem aqui talvez alguns dados e algum contributo sobre temas que eventualmente nós não tínhamos, porque são de facto muitas as questões e muitos os temas que podem ir surgindo em termos de ambiente de chemsex. Da parte do chat, Cristiana. Sim, há aqui uma que é para mim, da Purificação Anjos. Olá, Nana. E que tem a ver aqui também com uma interação que surgiu no chat e uma resposta também que eu dei,
e que tinha a ver com o facto de eu ter dito, que eu ter indicado que considerava que as pessoas que eu atendia, não é? Que tinham grande literacia, ou seja, tinham uma maior literacia nos temas da saúde sexual, prevenção e resposta a HIV e outras ISTs, mas baixa literacia em relação às substâncias e que vão mudando ao longo dos tempos. E ela pergunta: a literacia é baixa quer para utilizadores, quer para os técnicos, e como lidar com este aspecto? Aqui o que eu queria dizer, não há muito tempo, né? Mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, eu acho que quando nós pensamos no trabalho de redução de riscos e minimização de danos feito em Portugal nos últimos quase 25 anos, não é? O que nós percebemos é que em contextos comunitários onde este trabalho surgiu, as pessoas têm literacia, não é? Sabem, ou seja, já houve uma apropriação e um conhecimento que foi integrado na comunidade sobre práticas de injeção mais seguras, sobre práticas de consumo mais seguras, etc. Ou seja, sobre respostas, rede de serviços, etc. Que eu não vejo tão presente nesta população. Então, também tem a ver com a forma como as respostas comunitárias estão fragmentadas. E então nesta, onde incidiram mais as respostas na área do HIV, ou seja, haveria aqui um trabalho de redução de riscos a fortalecer, não é? E que temos também tentado vir fazendo através do nosso trabalho. Mas sim, há estas dimensões muito particulares de falta de literacia ou de não literacia, que têm a ver com as características particulares deste grupo, que têm a ver com as substâncias que consomem, que são novas. Nós também temos de aprender. Na Cosmic Care estamos sempre a estudar sobre novas substâncias, ou seja, este processo, este grupo exige-nos uma atualização constante. Ignácio falava também, a própria facilitação ou a própria uso de tecnologia em contexto de chemsex, como é que evolui, os grupos, como é que isso interfere nas dinâmicas de interação sexualizada, etc. Então sim, acho que há aqui um processo de capacitação das pessoas com quem nós trabalhamos, mas também capacitação nossa profissionais, não é? Que vai acontecendo também a partir destes momentos. Não sei se fui clara, mas depois também podemos continuar esta conversa, se quiseres. Claro, eu fechava aqui o nosso webinar, que foi, acho, incrível, esta partilha e toda esta generosidade que tiveram aqui as pessoas em partilhar a sua experiência em relação aos ambientes de chemsex. Vou pegar em algo que Cristina já dizia há pouco, não é? Só sublinhar a existência de um trabalho colaborativo entre as diferentes entidades que vão intervindo nos ambientes de chemsex. Tanto em Lisboa, acho que agora as coisas também já se vão organizando de uma forma similar no Porto. Talvez assim o último evento com mais destaque dentro das várias colaborações que foram estabelecidas foi um evento coordenado pela Opus Diversidades no ano passado, com uma reunião comunitária aqui em Lisboa, e portanto julgo que será importante continuar este trabalho e esta disponibilidade para a articulação e para pensar também em intervenções em conjunto, para além daquilo que cada entidade vai naturalmente fazendo. Voltando também, acho que é uma excelente maneira de fechar aqui o webinar em representação do ICAD, mencionando então o trabalho dos colegas do Porto que estão no polo de defeito, não é? Como a Cristina também já tinha aqui chamado a atenção, a desenvolver também uma consulta específica para chemsex. Para nós aqui, em termos da consulta de divergentes, é incrível voltar, passar a ter finalmente uma outra equipa interlocutora. Acho que todas as pessoas que trabalhamos em chemsex, como em outros temas, sentimos esta necessidade da partilha, de cruzar perspectivas e de em conjunto aprendermos mais e nos capacitarmos mutuamente, né? Portanto, também fico muito contente, como parte da equipa da Divergente, passar a ter dentro do ICAD esta outra equipa interlocutora. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui connosco a assistir. Têm no chat os nossos contactos e há mais informação que vos vai ser passada depois do webinar. Espero que tenha sido tanto como para nós. Eu acho que para nós foi muito bom estar aqui à conversa, portanto espero que também para vocês tenha sido um evento rico. Uma ótima semana e até breve. Obrigada também, Filipe, e a todos pelas vossas intervenções. Foi de facto muito rico. Aprendi pessoalmente muito e foi muito gratificante poder usufruir do vosso conhecimento e da vossa experiência. Tivemos muita gente
Parece que todos muito entusiasmados. Vamos dar continuidade a este nosso trabalho, que pelos vistos é muito necessário e útil, não só em Lisboa, mas também noutros pontos. Obrigada ao Raul, que é o nosso convidado internacional, trouxe aqui também o seu conhecimento e a sua experiência. Obrigada a todos. A próxima quarta-feira, no dia 25, vamos ter uma nova videoconferência, neste caso sobre o guia para uma estratégia de intervenção junto das pessoas em situação de sem-abrigo. Faremos a divulgação e contamos também com a vossa participação. Obrigada a todos. Obrigada, até para a semana. Até à próxima, obrigado por Adeus, tudo. obrigada. Obrigada.